Na tarde do dia 25, segunda-feira, aconteceram as primeiras audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016. A Secretaria de Obras pretende trabalhar com duas grandes frentes: pavimentação e iluminação de ruas. O secretário Marco Antônio de Toledo explicou que toda obra depende de licitação. A Secretaria de Obras hoje, ela praticamente trabalha com obras única e exclusivamente contratadas, né? Ou seja, oriundas de licitação. Toda obra da Secretaria ela é feita através de um processo licitatório. Por que eu estou explicando isso? Porque desde 2010, o Departamento de Obras de Manutenção Direta, Serviço Funerário DODM, ele foi avocado à Secretaria de Serviços Públicos. Então, hoje, a Secretaria de Obras ela não tem mão de obra direta para nenhum serviço. A nossa mão de obra é técnica e administrativa. Todo serviço que ela faz de construções novas ou reformas é mediante licitação. Hoje, qualquer manutenção hoje é feita pelos serviços públicos, Proguaru, entre outros. O secretário citou algumas obras que estão em andamento. Hoje nós temos na gestão da Secretaria de Obras o piscinão da Vila Galvão, que está em andamento. É uma obra de 22 milhões, o recurso dela é de OGU. A gente costuma falar que é fundo perdido, é um recurso que o município recebe do governo federal, presta conta desse recurso, mas não precisa devolvê-lo, ele precisa devolver a obra concluída, o objeto concluído, diferente de um financiamento. Então o município se beneficia desse recurso. A mesma coisa, o piscinão da Rua Minas Gerais, uma obra de 19 milhões, também que é o mesmo tipo de recurso, o OGU. Depois, hoje, nós temos em andamento também a Avenida Projecta, uma obra de 2 milhões e 70, também é uma obra de canalização com aduelas, depois pavimentação. Estamos em fase de assinatura de contrato e liberação junto à Caixa Econômica da Avenida Cumbica, que fecha o sisteminha entre Projecta e Cumbica, na região da cidade satélite, uma obra de 8 milhões e 400. Essas obras de Cumbica, Projecta, Cumbica, elas são oriundas de um recurso que a gente chama de Ciscumbica. É um recurso que nós temos mediante com a habitação. A habitação consegue esses recursos via governo federal para fazer as habitações, e parte desses recursos são destinados à infraestrutura dessas habitações que são feitas, ou seja, pavimentação, drenagem, acessibilidade. Continuando, estamos também com uma ação lá no Jardim Fortaleza, oriundo de uma emenda estadual, de um recurso do governo do estado, na ordem de 770 mil, que estamos fazendo 11 ruas no Fortaleza, entre elas Medeia, Adelaide, Evangélicos, Casuco Fuji, Guinteristal, Sebastião Palmares, entre outras. E aí eu vou fazer uma chamada breve, seguindo a orientação do presidente, dessas ruas, dessas coisas, mas se vocês precisarem depois, senhores vereadores, senhores munícipes, de alguma informação mais detalhada, está toda a minha equipe técnica aqui, mais a assessoria do prefeito, que trabalha comigo, que é o senhor Edilson e o senhor Ferreira, e também à disposição na secretaria para atendê-los e passar detalhadamente o que são esses projetos, trechos de rua, valores de empreendimento, coisas do tipo. Continuando, também na região de Cumbica, estamos fazendo a Rua Icó, Itatiaia-Sul, Ipalmirim, Uruguaiana, Guarará, São Vicente do Sul, um investimento também do Ciscumbica na ordem de 2 milhões e 200. Estamos concluindo a Rua Severina, um investimento na ordem de 760 mil. No Recreio São Jorge, nós estamos fazendo dois tipos de ação. No Recreio São Jorge, nós estamos fazendo a Rua Boa Nova, Urubici, Palmira Rossi, Santana dos Montes, Renascença. Essa parte, essas ruas que eu falei, são pavimentação e drenagem, na ordem de 2 milhões e 620 investimento. Nessa mesma região do Recreio São Jorge, estamos fazendo também algumas encostas, na Rua Costa, Albiraci, Boa Nova, Orquídea, um investimento na ordem de 9 milhões e 800, que lá a gente sabe, o relevo lá ele é muito desfavorável, no sentido, a gente tem que fazer algumas contenções para as ruas permanecerem estáveis, né? Continuando, estamos fazendo também uma grande ação em torno de 15 ruas no Vila Rica, um contrato que nós temos com a Proguaru, na ordem de 3 milhões e 660 mil, que são 15 ruas, Arthur Florencio dos Santos, Eduardo Abade, José Antônio Pérez, Rua José Carlos Lourenço, e assim vai, são 15 ruas no total. Marco Antônio de Toledo pontuou ainda as obras concluídas recentemente pela Secretaria.
Concluímos recentemente um trecho da Pimenta São Miguel, foi uma obra de 1,5 milhão, também recursos do Siscumbica. No Parque São Miguel, recursos oriundos de emenda estadual, a Rua Estevão Tavares, Teófilo Castanho, Zeferino de Freitas, Antônio dos Santos e Felício Alves. E concluímos também recentemente, com recursos oriundos de repasses federais, repasses de impostos, que eu vou explicar depois aqui na minha explanação do orçamento, concluímos 17 ruas, foram recapeamentos, microdrenagens, na ordem de 6,5 milhões em toda a cidade. Felício Alves, Antônio Bittencourt, Tomé de Souza, Diogo Botelho, Tutóia, Duarte da Costa, José Maurício, José da Penha, Joaquim Moreira, entre outros. Foram 17 ruas nesse local. Para finalizar, o gestor detalhou o orçamento da pasta. Hoje nós temos no nosso orçamento 67 milhões e 600 em números redondos, depois se precisar eu passo detalhado, é o nosso orçamento para 2016. Desse orçamento, nós temos aí em torno de 7 milhões e 600 de recursos próprios, onde nesses recursos próprios, nós temos aí, desses 7 milhões e 600, 3 milhões e 200 aproximadamente, que a gente destina para o custeio. Então, quando eu falo recurso próprio, é aquele recurso que vem exclusivamente do governo municipal. Quando eu falo custeio, o que é custeio na Secretaria de Obras? Excede-se a folha de pagamento é no orçamento da Prefeitura, não no orçamento da Secretaria de Obras, é o pagamento de aluguel, pagamento de luz da Secretaria, pagamento de telefone, a manutenção do elevador, o pagamento do controlador de acesso da portaria da Secretaria, é o custeio para a Secretaria ficar aberta para trabalhar. Desses 7 milhões e 600, o que acontece? Eu tenho em torno de 4 milhões e 400 e pouco, que a gente chama de investimento, que são dotações que são abertas para mim trabalhar com drenagem, pavimentação, contenções, pouco, muito pouco, pelos números que eu passei para os senhores aqui, pouco. Se a gente somar esses recursos que eu passei para os senhores rapidamente, eu fiz questão de falar os recursos de cada obra, mas eu falei em torno de quase 70 milhões de recursos aqui que nós estamos operando nesse momento em obras em andamento, não contando a licitar. Se for a licitar, vai para uns 85 milhões. Temos os recursos vinculados, aí nós temos 2 tipos de recurso vinculado. Tem alguns recursos que são únicos e exclusivos da Secretaria de Obras, porque eles só servem para fazer infraestrutura. Esses recursos vinculados que só servem para fazer infraestrutura, eles são oriundos de FEX, que é imposto de exportação, de CID, que se eu não me engano é imposto de gasolina, de compensação financeira, de CEFEM, que dão na ordem aí de 15 milhões e 700. Marco Antônio também falou sobre a COSIP, que subsidia os gastos públicos com energia elétrica na cidade. Com esse fundo, a intenção é fazer 165 quilômetros de vias com iluminação pública e ele explicou por que outras obras de iluminação estão paradas. Hoje, nós temos uma meta, com essa arrecadação da COSIP, de fazer em torno de 165 quilômetros de vias. Quando eu falo fazer, é iluminar vias, porque hoje o Departamento de Iluminação ele já tem mapeado no município inteiro as ruas que faltam iluminação. A gente tem a previsão, em função da arrecadação, de uma estimativa de quanto custa para iluminar, tentar fazer 165 quilômetros de vias. E fazer uma remodelação e uma ampliação de mais 5.500 pontos. Uma coisa que eu não falei para os senhores percebam que o meu orçamento também está menor, porque nós estamos falando de 2016. Existem algumas, eu não sei dizer o termo certo, vamos falar algumas verbas no orçamento, que hoje totalizam aí em torno de 22 milhões e meio, que está no orçamento de 2015, que é para a gente tentar terminar Minas Gerais e terminar a Vila Galvão. Sempre sou questionado aqui sobre a Minas Gerais e sobre a Vila Galvão. Eu queria deixar esclarecido 2 coisas para vocês. Essas obras elas foram licitadas numa gestão passada, licitadas com projetos básicos. E o que isso quer dizer? Que durante a execução da obra, os projetos vão se construindo, vão se executando os projetos durante a execução da obra. Está errado, está certo, está certo, a lei permite fazer isso. Só que isso gera o quê? Gera um problema sério. Você não consegue buscar os prazos. Você está toda hora pedindo também durar. Por quê? Porque é uma briga insana. Se os senhores pegarem o Diário Oficial e acompanharem a Secretaria de Obras, vocês vão ver que a Secretaria de Obras, eu arrisco dizer para os senhores, que nessa minha gestão de quase 3 anos, se eu aditei uma obra, foi muito. E só aditei porque a obra precisava do aditamento, não porque tinha que ser feito o aditamento.
fica uma queda de braço. O empreiteiro querendo fazer projetos que o remunera muito bem, o nosso corpo técnico é bastante potente nessa parte, reduzindo para fazer valer o valor de contrato. E aí tem mais um temperinho. No caso da Minas Gerais, a obra está parada. Por que está parada? Nós estamos desde agosto com uma reprogramação dentro da Caixa Econômica, uma reprogramação mostrando o projeto executivo novo, porque o projeto executivo ele tem que ser detalhado depois da obra feita, como eu lhe falei. O prefeito fazendo reuniões sistemáticas com a Caixa conseguiu aprovar nesse mês de maio. Ele já está no nosso DCC, Departamento de Compra e Contratações, fazendo a publicação para o empreiteiro, porque enquanto não faz essa reprogramação, o empreiteiro não consegue receber, não consegue medir, e vamos ser sinceros, com essa demora, não há quem aguente. Na Vila Galvão, está um pouco melhor, o empreiteiro está lá, está trabalhando com mais vagar, mas está lá, mas eu estou com uma reprogramação na Vila Galvão desde fevereiro, também um detalhe, sem mudança de valor, a obra não cresceu de valor.